Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61, nós estamos começando mais um programa, O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61 e pelo Expresso 61. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui o professor José Carlos Moreira da Silva Filho. Você sabe o que é justiça de transição? Nós já tratamos desse tema aqui no nosso programa, O Direito Achado na Rua, com outros nossos convidados, mas hoje a gente recebe uma pessoa, né, que é o professor José Carlos Moreira da Silva Filho, que é um especialista nesse tema. O professor José Carlos, ele é do programa de pós-graduação em Ciências Criminais da Escola de Direito e na Escola de Humanidades, né, no curso de Relações Institucionais da PUC do Rio Grande do Sul, bolsista produtividade em pesquisa do CNPq, sócio fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, ex-vice-presidente e conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça entre 2007 e 2016. Professor José Carlos, um prazer tê-lo aqui. Obrigado por atender o nosso convite. Tudo bem com o senhor? Bem, João, para mim é um prazer estar aqui nesse programa e inserido nas dinâmicas do direito achado na rua. Para mim é sempre um privilégio poder fazer isso. Maravilha. Professor, vamos começar o senhor nos informando qual a sua inserção no grupo de estudos O Direito Achado na Rua. Bem, é uma história que começa já faz um bom tempo. Eu fui estudante de Direito na UNB, fiz a minha graduação lá e tive como orientador de iniciação científica o professor José Geraldo de Souza Júnior. Mas antes dele ser meu orientador, eu já estava bastante interessado na perspectiva do Roberto Lira Filho, já conhecia o projeto Direito Achado na Rua, eu tinha sido, inclusive, monitor do projeto do Direito Achado na Rua, o primeiro, né, o primeiro livro, que naquela época só existia o primeiro, e eu corrigia cartas que as pessoas que faziam o curso mandavam. Né? Eu me lembro que eu corrigia até de presidiário, né, que fez o curso de Direito Achado na Rua. E de lá para cá, eu saí depois de Brasília, fiz mestrado em Santa Catarina, doutorado no Paraná e vim trabalhar em Porto Alegre. E sempre mantive contato com o grupo. E uma das realizações que mais me orgulham dentro desse grupo foi a de ter coordenado, junto com o professor José Geraldo de Souza Júnior, professor Cristiano Paixão, a Tatiana Ramplin e também a Lívia Jimenez, esse volume 7 do Direito Achado na Rua, que foi sobre justiça de transição. Né? E junto com o volume, tem também o vídeo, que vocês podem encontrar no YouTube. Eu participo do vídeo, também participei da construção do argumento dele. Então, eu destacaria essas informações. Se eu ficasse aqui, eu poderia falar muito mais ainda da minha inserção no grupo, mas vamos priorizar aqui o nosso tempo, que não é muito. Muito bom. Como eu disse, né, na nossa escalada, a gente já tratou desse tema aqui, outros convidados também já mencionaram sobre a justiça de transição, e o professor José Carlos ele tem uma inserção um pouco mais aprofundada no tema e nós vamos falar com ele sobre isso. Professor, a gente teve aí o fim da ditadura lá, né, em 1985 e se consolidou a mudança de todo o ordenamento jurídico do país, né, pelo menos a partir da nossa Carta Magna, em 1988. Então, a gente tem aí já uns 30 anos que a gente devíamos ter feito essa transição, né? A gente saiu de um período de obscurantismo, mas a gente teve no meio desse caminho muitos conflitos também, tivemos muitos retrocessos, e a gente vive hoje um momento de grande retrocesso. Né? Eu não quero alongar muito na minha premissa aqui, mas eu queria que o senhor primeiro nos informasse aos nossos espectadores o que é a justiça de transição e depois contextualizar esse processo que a gente vem lá desde o fim da ditadura, passando por esse momento que a gente viveu, e agora, né, que a gente vive um momento de conflito, especialmente a partir da Operação Lava Jato, que praticamente
destrói muito o arcabouço jurídico do país, né? Pelo menos do ponto de vista da concepção mais ideológica, influenciando na justiça em geral, né? Então, vamos lá. Bem, primeiro eu vou pegar esse mote inicial da tua fala, falando da transição, né? Tu fizeste uma referência de que nós saímos de uma ditadura e que não teríamos feito a devida transição, vamos dizer assim. Bem, acho que a primeira coisa importante é a gente distinguir a transição política propriamente dita da ideia da justiça de transição. São duas coisas diferentes. Sim. Que, claro, elas estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. A transição, ela envolve uma série de situações de grande fragilidade da sociedade que vive um regime autoritário para poder sair desse regime autoritário e ir para um regime que seja minimamente democrático. A gente sabe que um regime democrático ele tem camadas de aprofundamento, né? Mas algumas coisas mínimas têm que estar desenhadas para que se possa dizer que se vive numa democracia, né? Entre elas, o direito de poder votar e escolher os representantes dos cargos eletivos, especialmente o mais importante, que seria, pela quantidade de votos, do presidente ou da presidenta da República. Para que se saia de uma ditadura, muitas vezes são necessários certos acordos políticos, são necessárias opções de não aprofundar algumas pautas que são mais sensíveis e que poderão atrapalhar a saída do regime autoritário para se chegar ao regime democrático. Isso depende muito da correlação de forças. No caso do Brasil, por exemplo, se não houvesse, de algum modo, ainda que velado, a ideia de que a anistia estabelecida em 79 significaria também o impedimento da investigação e da punição dos agentes da ditadura, se não houvesse isso, ainda que implícito, porque não está dito com todas as letras na lei de 79, se a lei de anistia tivesse dito o oposto, né, tivesse dito não, os agentes da ditadura serão investigados, serão punidos, não estamos especulando, mas talvez, naquele momento de fragilidade, ainda era uma ditadura, né? Talvez a gente não tivesse saído, talvez tivesse demorado mais, não sei. Então, assim, transição envolve as fragilidades e as circunstâncias de um momento político do país que vive sob uma ditadura. Então, você não pode pensar assim totalmente com os parâmetros democráticos nessa situação. Agora, quando você está no regime democrático, sob uma nova ordem constitucional que declara isso expressamente, né, Estado Democrático de Direito, bem, aí já é outra história, né? Sem falar nos compromissos internacionais explícitos que o país assumiu, quando, por exemplo, aceita a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A justiça de transição é só pensar um pouco pela lógica mesmo. O que ela é? Ela trata das medidas institucionais e também muitas delas sociais que uma sociedade inteira tem que construir, tem que desenvolver para confrontar o legado autoritário. E uma tarefa como essa só pode realmente ser feita quando? Na democracia, fora da ditadura. Algumas coisas são feitas dentro da ditadura, mas com muitas limitações, né? Então, esse é o primeiro ponto. A transição política ela está dada, né? Saímos da ditadura militar daquele jeito que estava e entramos num regime democrático, com uma série de fragilidades, com uma série de problemas e de espaços para aprofundar. No entanto, nessa democracia agora nós temos tarefas democráticas, inclusive a própria Constituição diz, no artigo 1º, ela estabelece um projeto de sociedade. Ela diz, queremos uma sociedade livre da miséria. Isso não está dado em 1988, isso é um projeto que a Constituição coloca. Então, ela mesma já assume que a democracia é um objetivo a ser buscado, a ser cuidado, né, a ser preservado. E levar adiante medidas de justiça de transição é uma tarefa fundamental e que não é apenas uma tarefa transitória, como o nome pode enganar, né? É justiça de transição porque ela fará a justiça a saída de um regime autoritário e assumir um regime democrático. Só que tem tarefas aí que são para sempre, vamos dizer assim, desde que a gente queira que a nossa sociedade seja democrática e preserve os direitos humanos fundamentais. Por exemplo, a gente tem que ter políticas de memória, a gente tem que ter políticas pedagógicas, temos que reformar os currículos de ensino para registrar devidamente a história e a memória do país, né?
temos que estabelecer o sinal democrático de uma maneira perene nas nossas instituições. Temos que reformar as instituições que, no passado, se prestaram à prática do arbítrio. Então, isso são coisas que permanecem, não é transitório. Claro que tem algumas coisas que, sim, depende do tempo. Por exemplo, você poder julgar perpetradores, né, agentes da ditadura que cometeram crimes contra a humanidade, é algo que depende da duração do tempo de vida deles, né? Reparar. A reparação é uma tarefa que se abre para um tempo difícil de dimensionar, né? Porque o dano que uma ditadura provoca alcança não só os que foram diretamente perseguidos, alcança seus filhos, alcança seus netos, alcança futuras gerações, é o dano transgeracional. Então, é difícil realmente imaginar que, mesmo na reparação, você tenha uma limitação transitória, né? Então, assim, só eu coloco essa fala inicial para fazer essa distinção, transição política e justiça de transição, e para combater essa ideia que, às vezes, surge até pelo desconhecimento, né, e porque o termo sugere isso, de que justiça de transição é uma coisa que a gente faz num momento temporário, assim, e depois está feito, né? Não, na verdade, dever de memória é algo que se coloca todo dia para nós. E a hora que a gente deixa de cumprir com esse dever, a gente está correndo sérios riscos. Que a democracia nunca está dada, né? As conquistas sociais, no sentido mais profundo da ideia de democracia, né, do cumprimento de todos os tipos de direitos, todas as gerações deles, ela nunca está dada. Ela depende das lutas, aí já ligando com o direito achado na rua, depende das afirmações por identidades, por projetos e pela ampliação dos espaços de manifestação, dos espaços de luta, não só no voto, né, mas na rua, né, como metáfora desse espaço público. Exatamente. E a transição, ela é uma luta cotidiana, né? Ela não é um fim, ela não é chegar ao futuro, ela é trabalhar o presente a todo momento, né? Professor, o senhor mencionou aí a mudança de currículos, mencionou currículos escolares, né? Mas se referiu também aos mecanismos de repressão, né, do regime, né? E a gente tem um problema muito sério no nosso país, que são os currículos das forças de repressão e também das Forças Armadas, né? Que é um currículo que vem lá com aquela influência da Guerra Fria lá atrás, a Escola Superior de Guerra, né? Todos os encaminhamentos que foram feitos lá no pós-guerra pelos Estados Unidos, né, para a ideologia da segurança nacional, isso permeia, né, tá ainda muito inserido dentro das Forças Armadas, que ocasiona o que a gente está vendo aí, né, ameaça de golpe, ameaça de intervenção militar, setores da população pedindo essa intervenção, pedindo a volta de um ato institucional que destroçou com tudo no nosso país, né? Essa coisa das pessoas irem às ruas pedir intervenção militar é expressão de uma parcela que não sabe nem o que está dizendo, o que é ditadura militar, repete, né? Vai, vamos dizer assim, numa onda, falta esclarecimento, e também parcela de um grupo que sabe o que está dizendo, que, na verdade, não está pedindo liberdade de expressão, né? Porque muita gente diz, eu tenho o direito de ir para a rua pedir intervenção militar porque é o direito de liberdade de expressão. Não é. Liberdade de expressão é querer a liberdade para que todos possam se expressar. Se você está pedindo a volta da ditadura, você não quer liberdade para todos se expressarem. Você está dizendo, nós queremos, apenas nós, ter o direito de dizer aquilo que pensamos. Os outros não só não devem falar o que pensam, ou ter o direito de fazê-lo, como ainda por cima devem ser criminalizados por isso. Na verdade, é isso que esse pessoal que sabe o que está dizendo diz quando vai às ruas pedir a volta de uma ditadura. É um verdadeiro paradoxo e é algo, na verdade, falacioso, enganoso, né? Não é liberdade de expressão que está se pedindo ali, né? Bem, esse é um outro debate. Com relação à composição, a questão das Forças Armadas, do sistema de segurança, sem dúvida, esse foi o capítulo que praticamente ficou intocável na Constituição de 88. Né? Não se mexeu nisso, não se mexeu em muitas estruturas. Pensa também no Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário é uma estrutura institucional que funcionava de um jeito durante a ditadura e continuou funcionando sem grandes mudanças. É como se ter ditadura, não ter ditadura, não fizesse
grandes diferenças em relação ao funcionamento do Poder Judiciário. As reformas que foram feitas do Poder Judiciário foram cosméticas. Elas não trouxeram a democratização desse poder, né? E, na medida em que não houve avanço em algumas pautas da justiça de transição, para ligar um pouquinho de novo com o nosso assunto, por exemplo, não houve reforma das instituições de segurança. Essa é uma pauta da justiça de transição, a reforma das instituições, né? Não houve uma reforma pensando no lema da justiça de transição, que é não lembrar para não repetir. Exatamente. É que, às vezes, tem uma certa dificuldade nesse lema. A modernidade, de modo geral, ela está orientada para pensar no futuro. O que a gente precisa fazer para ter uma sociedade melhor? A gente não está acostumado a fazer o movimento inverso, que talvez era o que a gente devia fazer mais. Olhar para trás e saber o que não se deve fazer, né? Ou seja, tivemos uma experiência real, concreta, de opressão, de violência, e a gente tem que aprender, reconhecer e ter isso muito claro para não fazer de novo, né? A ideia de esquecer, de deixar para lá, de seguir para frente, ela acaba fazendo com que a gente volte para trás, porque você não aprende com os erros, você não os tem claro, você não tem como direção da sua política e da condução da coisa pública o evitar que se repita. Essa é a principal direção. A gente pode até ter divergências sobre como fazer a sociedade ser melhor, mas uma coisa a gente não pode ter divergência, de que aquilo que aconteceu, em hipótese alguma, pode ser considerado uma coisa boa, torturar as pessoas, desaparecimento forçado, cercear as liberdades públicas, as pessoas não terem direito de votar, não terem direito de manifestar a diversidade de pensamento, de se associar, de ir para a rua. São muitas as opressões que se estabeleceram e que não devem se repetir. Então, essa pauta de responsabilizar os agentes da ditadura que praticaram crimes contra a humanidade, a pauta de reforma das instituições e também a pauta da busca do direito à verdade, porque tem muita coisa que não se sabe ainda, muitos documentos que não se teve acesso, foram, digamos assim, os pontos fracos do nosso processo de justiça de transição. Mas nós tivemos pontos fortes, até pelo menos 2016, porque de 2016 começa um período de graves retrocessos na pauta, não só em várias pautas, mas especificamente na da justiça de transição. Não espera nem o Bolsonaro ser eleito, né? Já no governo Temer já começa, né? Então, na pauta da reparação, o Brasil avançou muito. O Brasil teve um reconhecimento internacional pela atuação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que se voltou a reparar os familiares, né, dos mortos e dos desaparecidos, e que produziu um relatório, que é o primeiro documento público oficial que registra o que aconteceu, por exemplo, na guerrilha do Araguaia, as violências praticadas pela ditadura, e, de outro lado, a Comissão de Anistia, que é o espaço da narrativa das vítimas que foram perseguidas, não só com mortes e desaparecimentos, mas com torturas, com exílios, com clandestinidades, com demissão do trabalho, com expulsão das universidades. Foram várias as formas de perseguição. E aí houve uma série de políticas de reparação que também viraram políticas de educação em direitos humanos, políticas de memória. Projeto Caravanas da Anistia, Projeto Clínicas do Testemunho, Projeto Marcas da Memória. São muitos os projetos, a gente não tem tempo aqui de detalhar, mas só para situar. Tem países que não fizeram isso, né? Reparação. A Espanha, por exemplo, não fez processo de reparação para ninguém. Não teve Comissão Nacional da Verdade lá. A gente teve. Só para finalizar, uma outra coisa que eu quero valorizar do nosso processo de justiça de transição, que é a própria Constituição de 88. Vamos nos comparar com o Chile, né? O Chile acabou a ditadura do Pinochet por um plebiscito. Só que não mudaram a Constituição lá, não teve força política, social suficiente para mudar a Constituição. A Constituição que ficou em vigor foi a do Pinochet, que foi a primeira experiência neoliberal do mundo e que levou o Chile a uma situação tão difícil que agora, com o acúmulo de todo esse tempo, né, de injustiça e de opressão que veio da Constituição do Pinochet, fez essa eclosão surgir e esse movimento de uma nova Constituinte lá. Vejam, nós conseguimos fazer a nossa Constituição em 88, impulsionados movimentos pela anistia, movimentos da direta já. Isto não é pouca coisa. E essa Constituição de 88 foi com ampla participação popular. Teve umas mudanças paradigmáticas na questão indígena,
Lá na Constituição está dito que houve um estado de exceção, no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que as pessoas que foram perseguidas têm direito de serem reparadas. Então, claro, algumas coisas não deu para mexer, mas muitas coisas a Constituição trouxe de avanço. E eu considero a elaboração da Constituição de 88 como a primeira grande medida de justiça de transição, período democrático, que nós tivemos, e que teve países que não tiveram. Isso é em qualquer país, né? A gente não tem assim uma fórmula de bolo do que é a justiça de transição ou um processo totalmente exitoso. A gente tem algumas coisas que vão mais, outras que vão menos. Mas, é claro, as que vão menos cobram o seu custo. E agora a gente está vendo esse custo sendo cobrado com um governo aí no poder, que faz apologia da ditadura, e com o Poder Judiciário, que muitas vezes endossa a interpretação e o viés autoritário da ditadura, não da democracia. É o que aconteceu na DPF 153, do Supremo Tribunal Federal, é o que aconteceu em várias outras ações que também agora não dá muito tempo de explicar, mas o judiciário também é um campo de batalha nesse sentido. E há juízes e juízas, sim, que estão comprometidos com a visão democrática, nesse aspecto da justiça de transição, mas ainda são uma minoria, né? E é, sem dúvida, o quadro mais difícil, o lugar mais difícil aí de avançar tem sido esse, né? Reformar as instituições e fazer as responsabilizações por crimes contra a humanidade dos agentes da ditadura. São os dois piores problemas nossos nessa parte. Muito bom. Não é à toa, né, professor, que o ataque à Constituição de 88 ela é com muita frequência, sobretudo por esse governo, mudanças, aí, inclusive inspirada no Chile de Pinochet, que está acontecendo. Mas, professor, nosso tempo é, infelizmente, muito curto para a gente avançar aqui. Eu queria tratar com o senhor sobre a Lava Jato, né? O que representa a Lava Jato, porque a Lava Jato, o seu retrocesso aí de ataque ao, ao Estado Democrático de Direito, né? Todo arcabouço aí do direito, né? Do direito de defesa, das prerrogativas, enfim, tudo isso que a gente assistiu é um episódio da história do Brasil que não deve ser esquecido, né? Tem que estar nessa memória da destruição deste momento, né? Que o país avançou. O senhor mencionou aí 2016, que foi o golpe de 2016 contra a presidente Dilma, mas um ano e pouco antes, a Lava Jato já estava operando contra a justiça brasileira, contra a economia brasileira, contra a política brasileira, criminalizando a política, enfim, não querendo me alugar muito, mas do ponto de vista da transição, esse freio, né? Esse obstáculo de avanço que a gente não pode esquecer. Eu queria que você analisasse isso dentro desse contexto aí da justiça de transição, por favor. Bem, primeiro eu quero dizer que eu compactuo com os adjetivos aí que foram apresentados em relação à Operação Lava Jato. Eu acho que tem várias maneiras a gente analisar isso, eu vou escolher aqui algumas, mas antes dizendo o seguinte, eu acho que um dos piores efeitos da Operação Lava Jato, você falou bem, é a criminalização da política. Essa criminalização acontece da maneira que aconteceu e que ainda continua a acontecer entre nós, por uma série de razões. Eu acho que a principal é a ausência de foco institucional geral do país numa educação política, né? Ou seja, ensinar para as pessoas que nasceram ou que vivem pós-1988 a importância da gente viver numa democracia, contrastando com os períodos de ditadura que nós vivemos. E a ideia de que não tem nenhuma solução mágica para os problemas da sociedade, que possam ser colocadas em prática da noite para o dia. Elas dependem do exercício da política, elas dependem do exercício de diferentes visões, pluralidades, que têm que ser negociadas e têm que ser construídas no espaço próprio da política. É óbvio que nesse espaço próprio da política existem uma série de atos, de ações que são ilícitas, né? Que não são bem vistas, assim como há na vida empresarial, assim como há entre os juízes, assim como há em qualquer lugar, né? Pessoas, grupos que praticam atos ilícitos, atos reprováveis, que estão sujeitos a serem selecionados pelo sistema de justiça e a serem punidos. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer que todo aquele setor, que todas aquelas pessoas são bandidos e são criminosos. Bem, aí
existe um interesse por trás desse discurso. O interesse, sabe qual é? É o seguinte, é vetar o espaço da política como espaço de participação e deixá-lo nas mãos de um pequeno grupo de pessoas decidir. Um grupo que não depende, por exemplo, do voto popular, né? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer. O segundo ponto é que o que aconteceu na Lava Jato não foi só caso exclusivo do Brasil, né? É um processo internacional, assim como também foram os golpes civis militares da segunda metade da década de 60. Só olhar para a América Latina, ver que foi quase que um castelo de cartas, assim, foi caindo um depois do outro. Foram golpes em série, em sucessão, seguindo mais ou menos sempre a mesma fórmula. Agora a gente pode olhar em volta na América Latina e perceber também a mesma coisa, né? Podem ter vários motivos, né? Mas a gente sem dúvida está vendo que há assim como houve uma tecnologia jurídica e política no conceito de doutrina da segurança nacional, de inimigos internos, né, de guerra, aí não é guerra híbrida, aí é guerra psicológica ou adversa, tem vários nomes lá. Você pegar, por exemplo, o livro do padre José Comblan, A Ideologia da Segurança Nacional, ele explica lá para você todas as terminologias que eram usadas nas publicações de geopolítica. Inclusive, lendo aquele livro do Comblan, eu descobri que o Pinochet era professor de geopolítica na escola militar lá do Chile, antes de virar comandante do exército no Allende, depois de trair a sua confiança e dar o golpe de Estado, né? Agora, a gente percebe que tem, de novo, uma outra estratégia e que há um polo produtor dessa tecnologia que também são os Estados Unidos, assim como era na doutrina de segurança nacional, ensinada no National War College, né? Agora a gente percebe que usar o combate à corrupção, usar os sistemas de justiça como espaços para fazer um combate extraterritorial ao que seria o terrorismo ou a corrupção, né? Engraçado que permanecem os mesmos alvos, terrorismo e corrupção, como era naquele período também da ditadura. Agora, os métodos são mais sofisticados, né? Os métodos envolvem uma manipulação do sistema democrático, que é favorecida pela grande dificuldade que os sistemas democráticos, depois de algumas décadas da Segunda Guerra, tiveram para cumprir as promessas do Estado do bem-estar social, para cumprir as promessas daquilo que veio depois da Segunda Guerra, né? E para cumprir, no nosso caso, as promessas da Constituição de 88 também. A gente viu que era muito difícil cumprir aquilo tudo, né? E que muita gente, apesar de estar vivendo num Estado democrático de direito, não tinha acesso a nada, né? Então, assim, claro, o Brasil avançou muito durante, principalmente, os governos do Lula e da Dilma, no sentido de fazer uma política de igualdade, né? De diminuir um pouco essa disparidade dos grupos e classes sociais no país. Agora, essa disparidade, obviamente, não foi eliminada. Alguns problemas foram até agravados, como, por exemplo, o problema das nossas penitenciárias, né? O Brasil saltou para o terceiro lugar em gente encarcerada, e é sempre o mesmo tipo de gente encarcerada, preto, pobre, né? Jovem, e a gente sabe que tem uma seletividade operando por trás disso, e uma visão punitivista e violenta, truculenta, que é muito mais próxima da ditadura do que da democracia. Infelizmente, até muita gente dos setores políticos populares entrou nesse discurso, né? Achou que é isso mesmo, tem que punir, tem que prender todo mundo, ao invés de construir políticas de desencarceramento, de descriminalização, né? Que seria mais de acordo com a pauta democrática. Aí começou a vir a preocupação da questão política, do eleitor, que isso aí não vai cair bem para o eleitor e coisas do gênero, né? Então, realmente, o país aí ele tem, ele está envolvido nesse processo que você olha, por exemplo, o que aconteceu no Equador, o que aconteceu na Bolívia, o que aconteceu na Argentina, né? Na Argentina não chegou a haver um golpe, mas não foi por falta de esforço, né? O Poder Judiciário na Argentina também instrumentalizou os mecanismos jurídicos e democráticos com uma sofisticação que até então não estava presente na atuação do Poder Judiciário,
passou a ter um protagonismo maior como resultado da própria segunda onda de constitucionalidade, depois da Segunda Guerra Mundial. O judiciário ficou no centro. Esse processo de judicialização da política foi no mundo todo, né? Um processo mundial, que teve prós e contras, né? Foi um espaço de maior exercício de cidadania, foi importante para nós no período da redemocratização, mas também a possibilidade da interferência judicial indevida no campo democrático aumentou. E, digamos que houve um processo de coordenação internacional, especialmente em relação à América Latina, nos Estados Unidos, no que diz respeito a nós, que favoreceu isso, esse flanco. Mas não é só isso, não. Você vê, por exemplo, no julgamento das pessoas lá na Catalunha, se fazer uso de categorias jurídicas e de julgamentos bastante questionáveis do ponto de vista do Estado democrático. Você tem o caso do Assange. No mundo todo estão pululando casos assim. Agora, claro, né, quando a gente fala do Brasil, é tudo sempre muito mais intenso e agudo. Assim, o que a Operação Lava Jato representou, acho que aí tem gente que usa o termo lawfare, né, que acho que é um termo interessante porque mostra que tem uma novidade aí. Sim. Tem alguma coisa de nova, não totalmente nova, mas tem alguma coisa nova aí, né? E como a minha querida amiga Carol Proner costuma dizer, talvez o caso brasileiro seja o caso mais emblemático de lawfare do mundo, né? O que se encaixa direitinho em todas as hipóteses conceituais, assim, é explícito. O Brasil foi o grande laboratório, né? Assim como nós tivemos lá na ditadura, lá na Operação Condor, lá no Plano Condor, que o Brasil foi laboratório de tortura, o Brasil foi laboratório de repressão, o Brasil foi o grande laboratório do lawfare, né, professor? O Brasil ele foi pioneiro em muita coisa, né? Eu diria assim que ele talvez represente o pacote mais completo assim de lawfare, porque teve golpe parlamentar com a deposição da presidenta Dilma, que também usou do sistema de justiça para acontecer, né? Houve mandado de segurança oferecido ao Supremo Tribunal Federal para questionar o impeachment, né? E ele foi, primeiro, se demorou muito para julgar. E quando julgou, foi simplesmente indeferido, né? Teve aquela decisão do Gilmar Mendes também pedindo que o Lula assumisse como ministro. Então, são várias decisões judiciais que favoreceram aquele golpe parlamentar que aconteceu no Brasil em 2016. Eu cheguei até a escrever um artigo sobre isso, para mim está muito claro que o impeachment da presidenta Dilma também seguiu o mesmo padrão de manipulação das regras democráticas para dar espaço à exceção e dar espaço ao arbítrio, que a gente classifica como golpe, porque não teve uma base popular organizada para suplantar um regime autoritário por um outro mais libertário, né? Como disse claro, lá... sim, só para completar, João, não foi o primeiro caso, né? Teve o caso de Honduras, teve o caso do Paraguai, Exato. mas o Brasil é o whole package, né? O pacote todo ali colocado. É verdade. Corrigindo, né? O Brasil não foi o laboratório, não foi pioneiro, mas foi completo, porque nós tivemos, muito bem lembrado, Honduras, tivemos o Paraguai também, né? Antes, né? Sim, a Argentina também veio antes. Todo o ataque inicial à presidenta Cristina Kirchner já estava em curso. Aliás, no Brasil já tinha havido aquela tentativa, no primeiro mandato do Lula, do mensalão. Exato. Faz uma série de violações das regras do Estado Democrático e do devido processo. Várias. Da minha parte, como jornalista, eu não posso deixar de inserir aí nesse processo todo também a grande mídia, né? Que teve papel fundamental de ser a ponta de lança aí na construção ideológica para tudo isso, né? Está sendo também, né? Agregando aqui que os principais agentes de toda essa destruição, inclusive da tentativa de destruição da política, né? Da criminalização da política, entra agora na política, né? Sim. Eu espero que isso que aconteceu, né? Que a imprensa conseguiu de uma maneira tão fácil construir essa imagem e favorecer esse processo, que, aliás, já está na própria definição da Lava Jato, né? O Moro mesmo, anos antes, tinha publicado lá o seu trabalho, nem sei o que é, se era trabalho de conclusão, dissertação de mestrado, agora não sei o que é, mas é um texto que diz claramente que tem que ter parceria com a imprensa para fazer aquilo ali que ele fez.
né? Assim como Hitler, lá no Mein Kampf, disse que o que ele ia fazer antes e fez, o Moro, aliás, o Bolsonaro também, todos eles disseram muito bem antes o que iam fazer. As pessoas não acreditaram, não sei, ou não viram nenhum problema naquilo, e eles, de fato, fizeram. Agora, por quê? Eu acho que a gente tem que fazer até a seguinte pergunta. Claro, fazer a devida crítica à nossa imprensa, né? Que, por exemplo, o Lula acabou de ser ovacionado no Parlamento Europeu, uma salva de palmas de pé, e a imprensa não disse nada, praticamente, brasileira. É só alguém que foi presidente por 8 anos do país, que ficou mais de 500 dias preso injustamente num processo que foi anulado pela própria Suprema Corte do país, que é, sem dúvida alguma, o maior líder político popular da história do Brasil, e se acha comum que a imprensa não noticie algo como esse. Claro que a nossa imprensa tem que ser devidamente criticada. Agora, a gente tem que também pensar o seguinte: as forças e os grupos democráticos desse país deixaram de se esforçar mais, eu acho, numa tarefa que é essencial, que é construir a consciência política do povo. Agora a gente tem 70 milhões de desempregados aí que não sabe para onde ir, e que não tem ninguém que explique, que oriente, que diga o que está acontecendo para essas pessoas, né? É por isso que esse pessoal da extrema-direita aí odeia tanto o Paulo Freire, porque isso é Paulo Freire. Paulo Freire deu a direção que a gente precisa seguir no país, né? E essa esquerda, né? Eu não gosto de dizer só esquerda, mas os democratas em geral, né? Está deixando essa grande massa cair na mão do fundamentalismo, né? Que obscurece tudo. Professor, mas a gente já avançou aqui no nosso tempo delimitado. Eu gostaria de deixar para o senhor as suas considerações finais e dizer que esse é um tema que a gente precisa aprofundar mais, já convidá-lo para, em outro momento, o senhor vir aqui e nos trazer mais informações sobre esse tema muito importante. Claro, eu vou só finalizar dizendo o seguinte, fechando com o direito achado na rua, né? Nós organizamos esse volume 7, que eu convido todo mundo para consultar. Tem mais de 60 autores e autoras do mundo todo, pessoas renomadas nas suas áreas de atuação e sobre esse tema, que escreveram pequenos artigos aqui na obra, tá? O Direito Achado na Rua, volume 7. E o documentário também vale a pena vocês darem uma olhada. Ele dura, acho que mais ou menos uns 30 minutos, né? Ele está muito bom, muito bem construído, com depoimentos importantes. Qual foi a premissa da qual a gente partiu? A gente partiu da seguinte premissa: os golpes, as repressões, os autoritarismos, eles eclodiram, eles surgiram para combater, entre aspas, alguma coisa. Para impedir que coisas que estavam crescendo, nascendo na sociedade de maneira genuína e espontânea pudessem avançar. Que coisas eram essas? Os movimentos, o avanço dos movimentos sociais. O nível maior de democratização no campo, a formação das ligas camponesas, dos sindicatos rurais, nas fábricas, com o processo de sindicalização, de exercício de reivindicação de direitos, de organização da massa trabalhadora, nas escolas e universidades, com o movimento estudantil, dizendo que o ensino tem compromisso com a direção política de emancipação do povo brasileiro e que há o espaço para discutir ideias e para ter o posicionamento crítico. No campo das artes, enfim, se a gente olhar para todas as direções naquela época, na década de 60, a gente vai ver que o Brasil estava crescendo em termos de manifestações populares e de organização da sociedade civil, uma sociedade melhor, mais apta para reivindicar seus direitos, estava construindo um processo nessa direção. Bem, isso já foi motivo suficiente, visto pelos donos do poder, especialmente pelos agentes do poder econômico, para procurar estancar esse avanço. Porque a construção de uma sociedade que seja igualitária, ela não combina com o aprofundamento do capitalismo, no sentido em que ele estabelece que alguns poucos vão ser muito ricos e que o custo para isso vai ser uma grande massa de pessoas miseráveis. E isso não pode ser colocado em discussão e negociação. Então, qualquer política que tente diminuir significa a diminuição do lucro de quem está no topo de cima. Então, é por isso que, por trás de todo regime autoritário, está sempre o financiamento, né, de grandes grupos econômicos, tá,
que muitas vezes a justiça de transição não dá a devida atenção que deveria dar. Agora está saindo aí muitos artigos, muitas coisas, colocando essa pedra para ser pensado, né? A responsabilização corporativa das grandes empresas multinacionais e transnacionais, que também estão envolvidas no processo que nós estamos vendo hoje de manipulação da democracia e de crescimento da exceção, né? Esses interesses também estão coordenando isso, sem dúvida alguma. Então, isso a gente tem que ficar de olho nisso também, tá? Não é à toa que há um consenso internacional para punir agentes do Estado, mas ainda não há para punir agentes corporativos. É muito mais difícil. Tá? Nem o nazismo conseguiu punir muitos. Quer dizer, o Tribunal de Nuremberg. Teve alguns, mas foram poucos. E alguns depois foram colocados em liberdade depois. Né? Aqui no Brasil, a gente teve o acordo do Ministério Público com a questão da Volkswagen. E a Comissão Nacional, na verdade, que tratou do tema, mas ainda é muito incipiente. Né? Vamos ver, quem sabe a coisa avança. Eu poderia falar mais sobre isso, mas agora não tem tempo, e fica aqui só essa fala final aí para concluir. E eu agradeço ao João pelo convite, né, e fico à disposição para outras atividades no futuro. Professor, maravilha. Vamos voltar, sim. Vamos voltar. Vamos marcar o nosso próximo encontro aqui. Entrevista maravilhosa, muito boa. Agradeço ao senhor, professor. Agradeço a você que nos acompanhou. E a gente volta na semana que vem com mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61. Um abraço para todo mundo.